lenga-lenga de desculpa. Assuma a sua responsabilidade, porque você não trabalhou. Você virou as costas para a população e começou virando Tempo pela encerrado, saúde. candidata. Agora quem pergunta é a candidata Valéria Pires Franco. E quem responde é o candidato Mário Cardoso. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. A propaganda do prefeito diz que a cidade está às mil maravilhas. Na sua opinião, candidato, quais as medidas que de fato a prefeitura fez para resolver o caos instalado no trânsito e no transporte coletivo da cidade? Candidato Mário Cardoso, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder. O grande problema de Belém é de gestão. Belém foi dirigida há 4 anos com uma única política, que é asfalto, nos últimos 6 meses. Não se cuidou da educação, não se cuidou principalmente da saúde, não se ajudou o Estado na questão da segurança e não se criou emprego nesta Belém. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma que Belém não foi cuidada como deveria ser. Nós do PT cuidamos muito bem de Belém. Fizemos o pronto-socorro do Guamá, fizemos o Banco do Povo, fizemos programas importantes sociais, como a Bolsa Escola, o Semente do Amanhã. Portanto, temos a certeza de governar Belém. Candidata Valéria Pires Franco, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, gente, infelizmente, o trânsito é um caos hoje em Belém. E a atual administração não tomou nenhuma medida, não fez nada. Deixou esse problema se arrastar e piorar a cada dia. Eu tenho proposta para essa área do transporte e do trânsito. E vou começar com medidas mais simples que já deveriam ter sido feitas, como colocar os agentes de trânsito na porta das escolas, nos horários de pico, nos congestionamentos, mas vou também tirar o projeto Via Metrópole do papel, que é um projeto para resolver o problema de transporte de Belém. E vou começar pelo corredor da Augusto Montenegro, implantando a linha, sinalizando a linha exclusiva para ônibus, criando os terminais de integração e vou fazer a CETEBEL cumprir o papel dela, que é organizar o trânsito de Belém, que é cuidar. 4 anos é muito tempo para trabalhar. Não dá para aparecer agora só se desculpando, sem ter feito nada, sem ter assumido a sua responsabilidade, que era, sim, cuidar do transporte público. Candidato Mário Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Candidata Valéria, você não pode afirmar isso do prefeito, que a senhora apoiou. A senhora disse diante da televisão, diante das câmeras, de que ele era o melhor prefeito para Belém na época da eleição. E você contribuiu, porque acabou determinando a Belém votar errado. E nós sabemos que o Via Metrópole não foi implementado 1 metro de ciclovia. E você está me dizendo que Belém, você vai implantar o Via Metrópole, que hoje deve estar em torno de 250 milhões. Eu lhe pergunto, de que maneira, com um orçamento de 1.300 milhões, você vai conseguir gastar 250, 300 milhões nesse momento, num projeto que podemos fazer de forma mais simples, através de vias expressas, através, com certeza, de você dar a oportunidade para o ciclista, como nós fizemos na Almirante Barroso, que hoje não se construiu 1 metro. Nós podemos determinar muitas políticas importantes. Agora quem pergunta é o candidato Mário Cardoso e quem responde é o candidato Arnaldo Jordi. Candidato Mário Cardoso, 30 segundos para a pergunta. Arnaldo, eu tenho observado no seu programa a crítica que você fez às pesquisas do IBOP. Aliás, em todas as campanhas de Belém, o IBOP tem cometido erros danosos. E você fez exatamente uma crítica, eu queria ouvir de você, de que os resultados dessas pesquisas têm sido principalmente para ajudar determinadas candidaturas. Eu lhe pergunto, você concorda e de que maneira você aprofunda essa crítica? Candidato Arnaldo Jordi, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Meu caro Mário, eu já tive a oportunidade de
dizer isso à nossa população. Eu acho que as pesquisas a essa altura do campeonato são muito mais para formar a opinião das pessoas do que para expressar a opinião dessas pessoas do ponto de vista da eleição. Aliás, o histórico do Ibope é bastante largo em relação a denúncias, a processos em várias cidades do Brasil com relação a esse tipo de manipulação. Mas não me cabe aqui questionar, apenas este alerta para que as pessoas não fiquem impressionadas com a pesquisa. Mas eu queria dizer que o que é que está por trás dessa manipulação? O que está por trás dessa manipulação é a tentativa de impedir que candidaturas que estão crescendo no processo, como a nossa e outros candidatos, possam ter a perspectiva de disputa real. Por quê? Porque, no nosso entendimento, haverá uma mudança no modelo, na forma de governar. Nós pretendemos enfrentar de frente questões graves que estão vivendo a população de Belém, como, por exemplo, nessa questão da saúde. Nós sabemos da falência que está fazendo isso. A população de Belém não pode mais esperar, se lembrar de cenas como aconteceram no ano passado, em novembro do ano passado, que um cidadão morreu filmado pelas câmeras para todo o país, porque não tinha uma ambulância, não tinha médico, não tinha medicamento. Como aconteceu na semana passada, em que um paciente ingressou no pronto-socorro municipal e simplesmente o teto desabou na cabeça dele, produzindo o seu óbito. Então, essas pesquisas tentam impedir que este debate possa prosseguir para se construir uma alternativa. Candidato Mário Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Jorge, eu queria lembrar a eleição passada. Até faltando 72 horas antes das eleições para o Senado, o Ibope me colocava em terceiro lugar, colocando primeiro o senador Mário Couto, em segundo o senador Luiz Otávio. Terminadas as eleições, eu tive o dobro de votos do Luiz Otávio, o que demonstra que na margem de erro houve muita manipulação do Ibope. E é por isso que, quando sou entrevistado, tenho dito que eu não acredito nas pesquisas do Ibope e que elas são principalmente manipuladas para atender A ou B ou C de candidatos. E isso não ajuda a população. Por que não ajuda a população? Porque as verdades não vêm à tona. Os resultados que nós estamos vendo na rua são diferentes. Eu tenho visitado todos os bairros de Belém, as ruas, conversado com os eleitores, e eles têm dito de forma muito franca: a nossa eleição é garantida. Candidato Arnaldo Jordi, 1 minuto para a tréplica. Então nós teríamos vários exemplos para demonstrar isso. A própria eleição, há 2 pleitos atrás, em que o prefeito eleito Edmilson também aparecia nas pesquisas lá embaixo e acabou ganhando a eleição contra os favoritos, digamos assim. Mas é exatamente por isso, porque nós estamos crescendo na pesquisa, nós estamos sendo muito bem recebidos por onde a gente anda, na nossa população. Tem candidato aí que não consegue frequentar determinadas áreas, que tem sido vítima de xingamento, de uma série de coisas. E nós temos sido bem recebidos. Por quê? Porque estamos apresentando um projeto de mudança para Belém, uma proposta alternativa a isso que está aí em relação a essa paralisia, a esta morosidade na nossa cidade. Na questão da saúde, como eu falei, na questão da segurança pública, na questão da educação, para dar oportunidade aos nossos jovens, a questão da delinquência juvenil. Nós não podemos tentar enfrentar apenas com guarda municipal, com repressão, porque esse jovem não nasce delinquente, as pessoas não nascem delinquentes. Candidato. O candidato Arnaldo Jordi pergunta para a candidata Marinor Brito. Candidato Arnaldo Jordi, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Nós estamos vivendo essa campanha e a gente percebe um certo descrédito com relação à política, principalmente por 2 razões. Primeiro, a questão da corrupção, os escândalos, os mensalões da vida, o sanguessuga, o Valérioduto, isso tem constrangido as pessoas de bem. E a outra razão, o discurso fácil, a demagogia, a promessa irresponsável, eleitoreira. Eu queria perguntar para Marinor, que foi vereadora junto comigo, tivemos uma atuação junto, o que é que ela acha, qual é a sua avaliação diante dessa perspectiva do cidadão, do eleitor belenense? Encerrado seu tempo. Candidata Marinor Brito, 1 minuto e 30 segundos. Candidato Jordi, a nossa cidade